né? Eu acho que está sendo um grande desafio, mas hoje as pessoas olham bem mais do que antigamente. Isso é o ponto principal. Então, falando do tema de hoje, né? O tema de hoje é destravando relacionamentos anteriores. Então, se você já se sentiu talvez preso a algum relacionamento anterior, no ex ou na ex, essa live é para você. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mesmo que talvez você não tenha isso, é uma grande compreensão para a gente entender alguns conceitos e importantes também em relação ao que veio antes. Acho que isso é importante a gente se conscientizar. E eu vou sempre extraindo alguma coisa nova que eu vou tendo de insight. O meu grande desafio é chegar nesse ponto de intuição, né? Saber o que nosso campo aqui presente, mesmo que, né, quem está aqui agora, quem vai assistir depois, consiga se conectar. Então, esse é o grande desafio para mim, né? Me conectar com essa energia maior e deixar o negócio acontecer, né? E tem que ser assim. Então, relembrando, né, destravando os relacionamentos anteriores, a gente vai falar sobre isso. A gente vai fazer um exercício no campo, que nem a gente fez a semana passada. Esse exercício eu nunca fiz coletivo, eu estava comentando agora no início. Então vai ser uma forma nova, vamos ver o que vem no campo, mas é uma forma também importante da gente se conectar com isso, né? E começar a entender como que funciona essas questões sistêmicas, como que a gente acessa a informação do campo e etc. Mas vamos lá, né? Eu vou tirar primeiro as cartinhas, para a gente começar com as cartas. Eu tenho a carta da constelação, então eu vou tirar primeiro a carta da constelação, vocês vão mentalizando aí, antes da gente começar, e eu vou tirar primeiro da constelação, e pulou aqui, vai ter que ser essa. Não abri ela ainda. Agora eu vou tirar o do oráculo também, vamos ver o que vem, que é essa daqui vermelho, né? Essa aqui eu vou ter que puxar. Vem. Então vamos lá. Fiz diferente, né? Da outra vez eu tiro no começo, tirei junto com todo mundo aqui. Da constelação fala assim, ó: exercita o olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Essa carta pulou sozinha, hein? Tem tudo a ver com o tema de olhar para o que aconteceu sem julgamentos. E essa daqui, ó, o que se pede aqui é a finalização de começos. Eita, tem tudo a ver, né? Então, a carta sistêmica fala para a gente olhar para trás, né? Para o que aconteceu, porque está falando no passado, né? Olhar para o que aconteceu sem julgamento, esse é o grande segredo. E o outro é finalização de começos. Essa carta, às vezes, tiro na segunda-feira, né? Quando eu tiro as cartinhas para o pessoal ver a carta da semana, sempre alguém pergunta quando vem essa carta, o que é essa finalização de começos? Porque às vezes você vai num determinado ponto, que é o início, e você não passa disso. Essa é a finalização de começos. E essa finalização pode ser por vários motivos. Se a gente está falando de relacionamento anterior, pode ser que você está no início, né? Você fica naquela questão de início de relacionamento e não consegue, ou tem um padrão específico, e você não consegue sair disso. Então você está preso de alguma forma inconsciente em algum comportamento, né, de relacionamento, que você vai até um certo ponto e você não consegue evoluir. É uma finalização, precisa fazer essa finalização de começo, fica só no começo. Você com certeza já vivenciou isso ou conhece alguém assim, né? Fica só naquele começo e ela não consegue dar um passo maior em relação a isso, né? Porque talvez coloque em algo que ela não consegue lidar ainda. Semana passada eu falei sobre a vida amorosa travada. Se você não assistiu, pode assistir, né? Tá gravado aqui no Instagram, também no YouTube. E ali eu falo um pouco mais sobre isso. Também tem um exercício no campo falando sobre esse tema e sobre relacionamentos dos pais. Se você não viu um post que eu fiz recentemente, eu falei de duas situações que nos prendem nos relacionamentos ou travam a nossa vida amorosa. Duas situações principais. Eu estou falando da parte sistêmica, né? Tem várias questões, o ser humano é complexo, mas as duas, né, que a gente citou, eu comentei na semana passada. Então, o relacionamento de casal dos pais, ele pode ter uma grande influência na sua vida, dos pais ou cuidadores, ou seja, o que você aprendeu de relacionamento pode reverberar na sua vida e nem sempre esse processo é consciente. E isso pode estar impactando na forma que você vivencia suas relações, ou também sendo um peso, né, te puxando para trás. Ou para algumas pessoas ela impede que o relacionamento aconteça, você não vai para o próximo passo. Mas se você não conhece muito,
assiste a live anterior. O segundo ponto é esse que a gente vai comentar hoje, né, que são os relacionamentos anteriores. É como se fosse um fio condutor que te conecta nos relacionamentos anteriores, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então são esses dois aí. E muitas vezes eu estou aqui no começo, né, e eu preciso finalizar esse começo e seguir adiante porque eu estou preso nessas duas situações. Isso é bem recorrente pelo que eu vejo nos atendimentos em geral, nas mentorias de relacionamento. Isso acontece bastante quando a gente coloca no campo, isso é bem importante. Bom, para quem não me conhece, a maioria que entrou aqui me conhece, mas eu vou me apresentar. Eu sou Luiz Oliveira, eu sou terapeuta e consultor, né? Eu trabalho com a base da constelação familiar, constelação sistêmica também numa consultoria, utilizando outras técnicas também quando eu trabalho com a parte profissional, com a parte de liderança e os empreendedores. Eu estou com uma mentoria nova aí para empreendedor, né, para olhar para o negócio. Então tem sido bem interessante esse universo que eu tenho trabalhado, e as constelações individuais, onde a gente olha padrões de comportamento. Às vezes a vida está travada em relacionamento, na autoestima, em alguma questão mais profunda. Você consegue olhar através da constelação, tá? Vamos pensar então, né? Voltando, a gente vai olhar um pouco para esse assunto dos relacionamentos anteriores, mas a primeira coisa que eu quero te dizer, que você pode contar para o seu amigo, para sua amiga, é que não existe ex. Não existe ex. Aí você fala, pô, como assim não existe ex, né? Na verdade, pelo conceito da constelação, a gente fala do exercício de olhar para trás. Então a gente tem o primeiro relacionamento, o segundo relacionamento. Então não tem assim, o ex bom é ex morto, né, que o pessoal brinca. Não tem isso, na verdade tem o primeiro, o segundo, o terceiro, porque todos fazem parte, né? Nós somos uma engrenagem. Então tudo que aconteceu anteriormente faz parte da sua história. Então não existe ex, existe o primeiro, o segundo, mesmo que às vezes a gente não queira lembrar, ele existiu. Aí você vai falar assim, pô Luiz, mas eu tive um ex muito difícil, uma ex muito difícil, eu nem quero lembrar dessa pessoa, pelo amor de Deus. Sim, né? Tem uma tendência da gente não querer lembrar desse relacionamento pelo trauma que ele causou. Só que ele fez parte da sua vida, e esse é o caminho aqui. A carta até deu uma resposta pra gente aí, importante. Mas antes de eu falar da sistêmica, eu estava dando uma olhada em algumas coisas na internet, no YouTube, né, no Google, sobre esse tema, né? O que os psicólogos falam, especialistas, terapeutas sobre isso, por que as pessoas ficam presas no ex. Algumas coisas que eu vi assim muito por cima, mas que faz um certo sentido, que é o seguinte, né? A gente tem às vezes primeiro que assim, existe uma nostalgia do que a gente viveu, então a gente tem uma conexão com o passado. Então, que é isso, né? Que não tem ex. Na verdade, tem a sua história com alguém, em algum momento você se cruzou com aquela pessoa. Então existe uma nostalgia, então existe uma lembrança, mesmo que não venha no seu consciente, existe uma lembrança do que passou. Ele está preso nesse campo de informações. Né? Ele está ali presente. Eu não vou falar preso, porque preso é o tema que a gente vai colocar, mas ele está presente no seu campo de informações. Então aquela pessoa existiu, existe uma nostalgia. Dependendo do que foi vivido, isso eu estou falando fora da sistêmica, né? Dependendo do que foi vivido, pode existir uma espécie de idolatria pelaquela pessoa que a gente teve um relacionamento, porque ela representou algo muito forte. Então existe essa questão da idolatria, né? Algo assim forte. E aí muitas vezes faz com que a pessoa entre nesse círculo vicioso de se conectar, mesmo que às vezes ela não queira, naquele ex. Então, ou naquela ex. Deixa eu ver se tem uma outra coisa aqui que foi interessante de colocar. E a idealização, né? Algumas pessoas ela têm essa idolatria, então acaba sendo uma coisa forte, e tem uma idealização, que também pode ser muito ligada com isso. Mas quais são os vínculos que podem conectar uma pessoa no relacionamento? Tem alguns vínculos principais, né? Então, às vezes o primeiro casamento, um primeiro amor, né? Ou uma primeira paixão, a pessoa que você teve a primeira experiência sexual. Então isso acaba conectando um pouco mais forte do que alguns, e outros nem tanto. Então são algumas coisas que fazem com que as pessoas se conectem bastante com algum relacionamento do passado, segundo aí os especialistas. E caso a pessoa continue nessa idolatria, ou seja, ela não consegue se desprender, eles sugerem aí, né, recomendam que se busque uma ajuda para olhar para isso. Aquilo está um pouco forte, ou seja, né,
Então, primeira compreensão que a gente tem aqui nossa, né? Existe aquele primeiro relacionamento, segundo relacionamento, e é isso. Então, ele vai estar ali presente em você. Então, pode ser que você pense naquela pessoa ainda, mas não necessariamente significa que você esteja preso num vínculo afetivo com aquela pessoa, mas ela fez parte. Então, pode ser que ela venha na sua cabeça, eventualmente, ou não, porque ela fez parte. A questão é, se fica muito recorrente, né? Então você pensa demais naquela pessoa, que foi um relacionamento que você já teve um relacionamento, foi alguém que você teve um trauma, então, e você continua de uma forma recorrente pensando naquela pessoa, pode ser que precisa ser visto, né, de uma maneira para entender a origem disso, porque isso é um sintoma. Então, quando a gente tem um sintoma, a gente precisa olhar a origem dele. Porque às vezes só fica tentando, não, eu quero esquecer, mas eu não consigo, e fica lutando internamente com isso, e acaba sendo um sofrimento. Então, são algumas coisas que eu busquei fora a sistêmica, em relação às pessoas estarem muito conectadas no ex ou na ex. Ou, como a gente falou, no primeiro, segundo relacionamento. Vamos para a parte sistêmica, né? Lembra que a base do meu trabalho é a constelação familiar, a maioria daqui conhece, mas vamos lá, né? A gente carrega padrões comportamentais de forma inconsciente por fazer parte aí da nossa família. Então a gente tem padrões comportamentais só por ter nascido naquela família. E existe na questão da vida afetiva uma influência muito grande das vivências também, por exemplo, quando você é criança, de como os seus pais se relacionavam, os seus cuidadores, o que você vivenciou ali no relacionamento, tá? Então existem algumas dinâmicas que se fizeram presentes e que você vivenciou, e isso também te conecta. Então muitas vezes você começa a repetir alguns padrões comportamentais, ou seja, teve um problema muito parecido, né? Vamos supor, uma questão de abuso num relacionamento, né? Que você via com seu pai e sua mãe, às vezes até uma violência ou algo assim um pouco mais forte, uma rejeição. Muitas vezes você acaba repetindo esse padrão comportamental nos seus relacionamentos. Isso é uma das bases que a gente observa na sistêmica também, outras teorias, mas na sistêmica a gente olha muito isso, esses padrões comportamentais. Isso é uma base muito importante. Por exemplo, quando eu faço a mentoria, eu pergunto, né? O que você via quando você era criança no relacionamento dos seus pais? O que você aprendeu? O que você se conectou? Porque isso acaba sendo um padrão recorrente. Além disso, a gente tem um campo de informações, né? Então a gente tem como que os ancestrais, né, da sua família, então do lado materno, do lado paterno, como que eles vivenciaram também as relações? Será que existia questões de mulheres sendo abandonadas, que não conseguiram viver relacionamentos saudáveis? Como que eram esses comportamentos? Se é que você sabe, se você teve conexão com isso. Mesmo que talvez você não tenha essa informação, né, o seu pai ou sua mãe ou o cuidador não te contou, você consegue se conectar de alguma forma com isso. E isso é um processo sutil e inconsciente. Então, muitas vezes você está tendo algum comportamento ou você quer sair de um determinado padrão e você não consegue. Porque isso é muito sutil e tá muitas vezes inconsciente. Quando a gente começa a fazer um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, a gente começa a olhar um pouco para isso e começa já a fazer umas conexões, tá? Esse é um dos pontos. Então, olhar o sistema, né, como um todo, a ancestralidade, e olhar como foi a sua infância em relação a aprender sobre relacionamentos. Outro dia eu estava atendendo uma cliente e ela falou assim para mim, ela nunca tinha feito constelação nem terapia, né? Ela fez terapia bem pouco. E aí ela chegou até mim para fazer uma constelação. E ela falou assim para mim, então, eu até sei que eu precisava me conectar com homens, né? Com outro tipo de homem, mas eu sempre me conecto com aquele que tem problema. Então, que tem uma questão difícil. Toda vez que vem algo assim muito... um cara legal, entre aspas, né? Porque a gente não sabe o que é legal ou não para cada um. Mas toda vez que ela vem um cara mais tranquilo, vamos dizer assim, ela não se conecta. Ela fala, não vejo graça. Quando vem alguém que tem um pouco mais de problema, ela se conecta mais. Ela sabe disso. E aí, conversando com ela, o que aconteceu? O pai dela teve uma questão de alcoolismo, né, de vício, e ele acabou abandonando ali a mãe, né, quando ela era pequena. Então, os relacionamentos, quando a gente começou a olhar para trás, os relacionamentos, e o último, que era o marido, tinha uma questão de vício muito forte.
Então, ou seja, né, ela estava se conectando numa dinâmica que era presente na família dela. E eu vou além, tá? Semana passada, a gente falou do livro que o Bert Hellinger fala sobre relacionamentos, etc., que é A Simetria Oculta do Amor. É um livro muito bom sobre relacionamentos. A semana passada eu falei assim, lembra que eu tô querendo me conectar com a intuição e do que a gente, né, eu, vocês, do que a gente precisa. Aí eu abri numa página aleatória. Dessa vez eu ia falar uma coisa muito específica, que são relacionamentos anteriores, essa quebra de vínculo, né? Separação, eu falei, vou direto na separação. Mas eu falei, vou fazer o mesmo exercício, vou abrir e vamos ver o que vem. Eu abri na página 104. E aí fala o seguinte, ó. Tem um primeiro parágrafo, não tem um título, mas fala o seguinte, ó. Mesmo que tenham... Eu vou ler só para escrever o que tá falando aqui no livro, né? Transcrever para vocês. Então fala assim, ó, mesmo que tenham sido magoados pelos pais, os filhos ainda podem dizer, sim, vocês são os meus pais. Tudo que esteve em vocês está também em mim. Reconheço-os como pais e aceito as consequências disso. Fico com a parte boa do que me deram e deixo-lhes a tarefa de enfrentar o destino de vocês como bem entenderem. Estão livres para encetar a obra tantas vezes difícil de tirar o melhor de uma situação ruim. Ele fala da gente estar livre, né? Que a gente consegue ter mesmo que a gente tenha tido uma situação difícil. E eu nem ia falar esse exemplo dessa cliente, mas me veio aqui. Mesmo que a gente passe uma situação difícil, o objetivo é a gente caminhar para isso. Não é um processo fácil, né? Da gente reconhecer que existe uma parte nossa daquele pai, daquela mãe, que muitas vezes eu tive um desafio, né? Eu tive uma situação traumática. Então esse é o grande desafio. E quando você fala assim, ó, ele fala, eu fico com a parte boa de vocês e vocês enfrentam o seu destino, é uma palavra muito curadora, né? A gente entra num processo de cura. Mas vamos dar o exemplo dessa cliente, já que veio aqui, eu não ia dar esse exemplo, mas vamos lá. Aí ela começa a se conectar com esses parceiros aí que tem essa questão de vício. Tem essa questão da repetição e tem uma questão também de como ela não conseguiu se conectar com esse pai dessa forma. O que eu tenho observado, né? Você não consegue se conectar com um pai literal, que era o pai que a sua criança necessitava, que era o caso dela. Eu começo a me conectar com pessoas parecidas com ele para preencher um vazio. Que é mais ou menos o que está falando no livro, não foi à toa que eu abri aqui nessa página. Porque a gente fica com uma parte nossa, né? 50% é a mãe, 50% é o pai. Quando eu tenho uma situação difícil, eu quero meio que negar a existência de uma dessas partes. Só que inconscientemente eu não consigo negar, porque o meu inconsciente se conecta com essa parte, porque existe uma gratidão muito maior pela vida que já vem automaticamente. E existe um amor, eu já falei isso várias vezes, um amor inconsciente cego, né, que o Bert Hellinger também fala, que te conecta nesse pai e nessa mãe por, entre aspas, bem aspas, pior que eles tenham sido. Então, existe muitas vezes que eu observo, né, aí eu não consigo fazer essa conexão com esse pai, eu tento fazer essa conexão de outra maneira. Então eu posso chegar num ponto de estar com alguém realmente bem parecido com meu pai e com a minha mãe. E a gente chama na sistêmica de sobreposição. Então se eu tiro, né, se eu coloco no campo, tiro esse relacionamento, essa pessoa que eu me envolvo, é uma sobreposição. Quem que vai estar lá? O pai ou a mãe. Nesse caso, né, então elas só se conectam com pessoas que têm aí dificuldades de se relacionar, com vícios, etc. Se eu coloco no campo, existe uma sobreposição. Eu puxo e aí ela vê o parceiro, mas na verdade ela está vendo o pai através do parceiro. Seria mais ou menos isso, é uma sobreposição. E essa sobreposição, o que faz com a gente, né, nos relacionamentos? A gente não consegue enxergar o parceiro do jeito que ele é de verdade, muitas vezes. Então eu fico me conectando com esse parceiro e às vezes eu tenho dificuldade de sair dessa relação, porque inconscientemente eu tô me conectando com esse lado que eu tô tentando preencher, que é um lado que eu tenho dificuldade de aceitar, porque eu tive uma experiência difícil, só que ao mesmo tempo o meu inconsciente quer se conectar com ele. E eu busco um parceiro, uma parceira para fazer essa conexão. E aí quando eu chego nesse parceiro, nessa parceira, eu me dá um match. Lembra que
Os psicólogos falam isso, né? A gente tem o cérebro, ele se conecta com o que é familiar. Então as dinâmicas que a gente se conecta são as familiares. Só que eu vou além, né? Numa questão mais profunda que a gente vê na sistêmica, que a gente vai se conectar com esse pai de alguma maneira. Então, se eu não conseguir me conectar com ele de uma forma, entre aspas, uma forma saudável mesmo, né? Que a criança necessitava e uma forma que eu, né, precisava ser cuidado, eu tento me conectar com ele de outra forma. E eu também percebo que muitas pessoas têm dificuldade de sair de determinadas relações porque é tão forte aquilo, quando ela vai sair é como se ela fosse tirar uma parte dela, ou então é como se ela tivesse um luto da própria família. Então é como se uma parte dela tivesse indo embora, imagina. Então fica muito mais difícil para ela se desvencilhar desse parceiro, dessa parceira, porque existe uma sobreposição. Ela enxerga inconscientemente o pai ou a mãe através do parceiro. E aí algumas pessoas sofrem demais quando terminam. Por quê? Porque aí entra uma outra questão. Relacionamento, para que ele tenha sucesso, ele precisa entrar na questão da energia de troca, ou seja, o equilíbrio entre dar e receber. Esse é o grande exercício e o nosso desafio quando a gente se relaciona, de chegar no equilíbrio. Se eu estou numa relação onde eu, de repente, estou aqui, ó, pequeno, e aquele parceiro está enorme porque é como se ele fosse meu pai ou a minha mãe, não tem equilíbrio, não tem energia de troca. E aí algum sintoma começa a acontecer. Então começam algumas crises nesse casal por conta dessa distância. E se a distância começar a ser muito grande, existe uma ruptura. Porque fica como, né, nunca vou chegar nesse lugar. E aí não tem como ter equilíbrio, não tem como ter troca. E a gente fez um exercício na semana passada, colocando no campo a nossa criança, né? E muitas vezes a nossa criança que está ali na frente, olhando para aquela relação, e não nossa criança emocional, tá? Explicando, e não o nosso adulto, né? Nosso adulto que tem a estrutura e recurso suficiente para lidar com os desafios. Então é a nossa criança emocional que se conecta naquela relação porque ela ainda está buscando um pai e uma mãe através daquela relação. E aí quando ela perde isso, boa noite Núbia, Carla, minha tia Valdinete, a Milena, boa noite. Então, quando ela perde, vamos supor, né? Ela está ali naquela sobreposição que eu disse. Se ela perde, imagina, é como se ela estivesse perdendo um pai. E aí ela sofre no término daquela relação. E isso fica muito grande, fica maior do que é, porque uma ruptura sempre é difícil. Só que se está muito grande, é porque tem alguma coisa acontecendo maior do que seja essa separação, né? Essa ruptura. Não é só por conta do equilíbrio que talvez não esteja tão bom, é porque teve uma distância muito grande e isso é uma dor da alma, né? Então eu estou sentindo uma dor da alma muito forte e aí quando eu termino esse relacionamento eu fico lá, ó, no chão. E eu às vezes não consigo ter força o suficiente para sair, porque acesso a um lugar que é a minha criança que está buscando o pai ou a mãe que ela ainda não encontrou. E a criança não tem recurso suficiente para conseguir lidar com aquela situação, porque é como se ela estivesse perdendo um pai e uma mãe. E isso eu vejo numa certa recorrência, né? A gente está ali, cada vez que você entra num processo sistêmico para olhar para isso, você vai ir para uma camada um pouco mais profunda. E é interessante e importante a gente olhar para onde que a nossa criança se conecta dentro daquela relação. E se existem algumas triangulações em relação a pai, mãe, né? O que está acontecendo ali? E eu gosto desse processo da sistêmica que tira a gente do piloto automático e tira a gente também desse pensamento muito frenético que a gente fica, né? Pensando o tempo inteiro se é aquilo ou se é aquilo outro, pensando no ex, pensando, né? Tira a gente um pouco disso, coloca a gente fora e a gente olha como se estivesse de cima, né? Que eu brinco no drone, para eu entender o que acontece, o que o campo está mostrando, porque ali vai ter informação, né? O que eu preciso ver que eu ainda não vi? Ontem mesmo eu estava atendendo uma cliente, né? E ela pegou num negócio ali forte em relação ao pai dela e ela estava muito incomodada. E ela falou, pô, mas eu não tinha noção que estava acontecendo isso, que era minha criança e tal. Eu falei, era isso, né? O que você precisava ver que você ainda não enxergou? Né? Que se você... é esse o ponto. O objetivo desse trabalho é esse, enxergar o que você ainda precisa enxergar e que você agora está preparada para isso. Então existe essa dificuldade de separação também por isso. E aí, quando a gente tem... E aí entra numa outra questão.
Tô mudando tudo que eu tava imaginando para falar o que eu escrevi. E aí existe uma outra situação. Eu tive esse término. E geralmente quando eu tô num desequilíbrio muito grande, né? Os términos nunca são fáceis. Então imagina, né? A pessoa já colocou ali uma projeção do pai. Então provavelmente esse relacionamento vai terminar muito mal. Tem grande chance disso acontecer. E aí o que acontece? Isso vira um trauma. E aí é um trauma, né? Quando tem um trauma, quando eu vou para a próxima relação, eu tenho medo de repetir aquilo. E muitas vezes, por conta desse medo, eu não me entrego 100% na nova relação. Ou eu ainda fico muito preso na relação anterior, ainda inconscientemente até. Às vezes você pergunta para a pessoa e fala, não, imagina, já esqueci. Quando eu olho no campo, tá lá o ex. Então ela está ainda presa de forma inconsciente, está travando a vida dela. Então por isso é destravando o relacionamento anterior. Está travando a vida dela e ela não consegue ficar 100% presente no relacionamento atual. Ou muitas vezes ela nem se conecta num novo. Ou às vezes ela fica nos relacionamentos superficiais, porque se ela entrar no novo, ela vai ter que se despedir desse velho. E esse velho está sendo difícil de despedir porque ele gerou um trauma tão grande. Né? Ou então ele tem essa ligação sistêmica familiar tão forte que me impede, é como se eu estivesse ali, né, conectado com a minha família ainda, de origem, e eu ainda não encontrei. Lembra que eu até falei em alguma das lives, né, que isso acontece também com pessoas que elas estão casadas, mas elas têm uma conexão muito forte ainda com a origem dela, porque ela ainda não resolveu. Né, uma cliente que eu atendi um tempo atrás, que o pai, né, ele não conseguia ser pai, ele não conseguia ser marido da mãe dela, né? Porque ele estava ainda preso na dinâmica passada, porque ele teve o pai foi embora, né? Então ele assumiu inconscientemente o lugar do pai. Ele virou marido da mãe, né? E aí, inconscientemente, claro. E aí tudo que ele comprava, então ele comprava primeiro para a mãe e depois para a casa dele. Aí ele comprava uma televisão nova, ele comprava a televisão nova para mãe dele primeiro, para depois comprar. Ele tinha que sempre comprar 2. Olha que prisão, que difícil, né? Que peso que foi isso. Ou seja, ele ainda tinha questões para serem resolvidas ali na origem dele, pai e mãe. Ele não conseguiu resolver, mas ele foi para a vida, porque a vida às vezes te empurra, né? Para você dar continuidade, enfim, por uma série de razões. E ele não conseguiu nem ser marido, nem ser pai, porque ele ainda estava ali pendente de resolver uma questão anterior. Porque, obviamente, isso também causou um problema no relacionamento dele, porque imagina, né? Pô, primeiro a sua mãe, depois eu. E sendo que ele já tinha saído de casa, então imagina o conflito. Então, isso acabou realmente tendo uma separação. E a pessoa não tem consciência disso, ela começa a falar, minha mãe, imagina. Então, imagina os conflitos que vieram por conta disso. Mas o conflito existe porque existe um desequilíbrio muito grande. E aí ele não vai se dar conta, ele vai falar assim, ela não gostava da minha mãe, por isso que eu terminei com ela. Só que quais as possibilidades, né, de ele repetir a mesma coisa num outro relacionamento, até ele olhar para isso da forma que ele precisa olhar. Aonde que ele está, né? Qual que é a triangulação? E aí vamos falar de relacionamento, né? Tem uma cliente que eu atendi também interessante, eu estava vendo, já faz um tempo que eu a atendi. E ela veio assim, né, com uma queixa para mim. Eu tô com muito conflito no meu relacionamento, muita briga, eu tô com medo, acho que ele tá me traindo. Era mais ou menos assim, ela tava bem angustiada. E eu falei, tá, beleza. Ela começou a contar um pouco da história do pai e da mãe. Ali eu não tava vendo muita conexão na história dela com a história familiar a princípio, tá? Porque não tinha muita... Tinha uma questão assim de solidão um pouco que a mãe dela sentia na relação e ela também estava meio que se sentindo sozinha. Parecia que não tinha parceria naquele relacionamento. Só que esse tem uma outra questão que eu acho interessante a gente compartilhar para a gente aprender como a gente se conecta nisso, né? Em alguns términos mal resolvidos. E aí você tem que pensar como que foi o seu relacionamento, né? Talvez o relacionamento que tenha tido um maior conflito, ou que te marcou mais, que você teve um término, né, difícil. Esse que você pode se conectar. E aí ela foi falando várias coisas, falei, não, tudo bem, vamos colocar no campo, né, vamos colocar tudo isso.
ela sentia que não fluía o relacionamento, tinha um medo que ela não sabia de onde vinha, e por aí vai, né? E aí a gente foi colocando isso. No último, então qual que era o conflito, né? Voltar para o fluir. Ela falou que em algum momento esse relacionamento fluía. Aí eu falei, mas esse é seu primeiro casamento? Ela falou, não, é o segundo. Aí tá, o primeiro. Eu falei, mas como foi a separação? Mas ela contou no último minuto. Aí ela falou, então, eu tive, na verdade, eu acabei, para conseguir terminar esse primeiro relacionamento, eu acabei traindo meu primeiro marido. Só que ela não fechou essa história. E aí ela tava... Aí eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele também, que era uma constelação individual, não era mentoria. Aí eu coloquei o anterior e coloquei o novo. O novo não, né? O atual. Só que ela ficou muito incomodada com esse negócio, assim, porque ela falou no último minuto e eu, coloquei, né? Falei, e eu fazia de uma forma que eu ia colocando todos. Hoje eu faço um pouquinho diferente, quem fizer constelação comigo vai ver. E aí eu coloquei esse anterior, coloquei essa questão do fluir e do medo, né? Que era algo que tinha ali, provavelmente no sistema dela, que impedia dos relacionamentos prosperarem. Tinha algo ali um pouco mais profundo. E aí, né, ela colocou aqui, até imprimir, porque eu sempre anoto o que dá no campo, né? E aí, quando ela se conectou com o atual, né, ela sentiu uma forte emoção, né? Eu até anotei isso. Era algo grande, assim, né? Ela sentiu uma forte emoção. O anterior, ele veio como um guerreiro enorme. Eu vou mostrar para vocês como que veio. Então ela falou assim, olha, ela sem saber o que era, tá? Se conecta com a Terra, ele precisa de uma intervenção, força de comando. O que estava mostrando aqui pra gente, resumindo essa parte? Existia algo muito forte desse relacionamento anterior, que não foi bem resolvido. E isso, na verdade, estava impedindo o relacionamento atual, dele fluir, entende? E tinha algo também que veio ali da criança dela, que tinha também ali, sabe? Que estava ali presente, que eu falei, vamos olhar. E quis olhar também para ela adulta, né? Pra gente ver onde que estava ali. Vou ver se eu salvei aqui pra gente compartilhar rapidinho. Salvei. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Então, tem várias coisas, porque a gente trabalhou várias coisas. Mas o que eu queria trazer para vocês desses fechamentos de relacionamento? O que tinha ali no medo? Aquela parte pimentinha lá do Charlie Brown. Isso aqui era o medo, tá? E tinha muitas coisas se conectando com esse medo. Inclusive, essa pedra transparente que era a criança dela. Então, ela e a criança dela era parzinho, né? O medo. Então, isso mostra que esse medo, e que tá trazendo aí de relacionamento, tinha algo do sistema dela. Tanto é verdade que essa coruja e essa pedra que estão atrás do medo, olhando para o medo, são os pais dela. E atrás tem um carro, né, querendo ir embora, que é ela. Então ela tava, qual que era a sensação dela? Ela queria vazar desse relacionamento, ela não estava conseguindo lidar com isso. Né? Por quê? Porque tinha algumas situações mal resolvidas, tanto do sistema dela, em geral, quanto dessa história que foi mal resolvida, mal finalizada. Essa bonequinha ali lá está olhando para o centro, é o relacionamento afetivo. Do lado dele tem esse Ganesha aqui, que é o marido atual. E atrás é o guerreiro, que é o anterior. Então tinha esse negócio enorme no campo dela, ou seja, o relacionamento anterior estava ali. É como se houvesse como eu falei, um fio condutor que fica lá, ó. Então você imagina esse guerreiro olhando para tudo isso, mas ele olhava para essa questão do medo. E ela era o carro, ó. Se a gente olhar o carro, ela tá meio conectando com esse guerreiro. Ou seja, ela inconscientemente ainda estava ligada, porque quando a gente fez o trabalho, e depois eu fiz um retorno, existia uma culpa por ela ter feito isso, né? Não existe julgamento quando a gente está trabalhando esses processos de constelação e terapia em geral. Existe a realidade. Então, assim, existia uma razão para que essa traição acontecesse. Muitas vezes a traição ocorre porque você não consegue sair de uma forma boa, ou às vezes a sua criança, né? Tanto que a criança dela está no centro, né? Que é a pedra. Então a sua criança não tem condição, você não tem recurso interno, você não consegue fazer uma finalização
boa, né, para todo mundo. Aí você acaba encontrando uma forma de fazer. Só que isso acabou gerando nela uma certa culpa, né, com esse guerreiro aí, e isso impedia de olhar para esse relacionamento, e tudo isso estava gerando um grande medo. Era só essa coisa que eu queria colocar. Esse fluir, a casa era o fluir. Ou seja, o fluir também olhava para essa dinâmica do medo que vinha também anterior. Todo mundo se olhava para isso. E o carro olhava tanto para o guerreiro aqui e tanto para a dinâmica do meio, que é ela. E ela não tinha consciência disso. Então eu lembro que faz acho que mais de um ano que eu atendi ela. Vou tirar aqui. Mais de um ano que eu a atendi, e foi muito forte esse processo, né? Mas foi bom porque ela conseguiu olhar para esse relacionamento anterior, dizer que sentia muito porque tinha acontecido. Não existe um culpado e um inocente, existe uma culpa igual. Só que se fica um culpado e outro inocente, né? Então assim, eu traí, sou culpada, e o outro é inocente, ele não tem culpa nenhuma. E aí ele fica com aquela raiva, como se ele ficasse ali, ó, não deixando, né, o negócio continuar. Então fica um peso atrás de você, falando assim, ó, não vai, porque ele tá te culpando por tudo que aconteceu. Todas as mazelas que aconteceram no seu relacionamento foi culpa sua. E a gente sabe que não é assim. Provavelmente não existia mais troca, e por isso aconteceu. Aconteceu nesse caso de traição, mas podia ter acontecido um outro sintoma que fizesse com que eles provavelmente já estavam desconectados antes. Aquilo foi o estopim, mas quando ele tem esses términos muito complexos, isso faz com que a gente se conecte nesse relacionamento sem perceber. E já fazia o quê? Mais de 7 anos que ela estava nesse outro relacionamento, e o relacionamento sempre foi conturbado. Então ela foi, né, saiu de um, foi para outro, mas era sempre conflituoso. Só que esse conflito não estava vindo nem do sistema dela especificamente, estava vindo por conta desse término que não foi bem finalizado, ou seja, estava travado. Esse relacionamento anterior precisava dar lugar para ele. Não dá para você falar assim, não quero mais, não quero nem lembrar desse ex, não existiu, acabou. No inconsciente, no campo de informações, ele está lá. E aí ele estava ali, né? Você vê que era o guerreiro enorme ali olhando, meio que para trás, assim, também, né? E ele estava numa diagonal que, se a gente for olhar os triângulos, né? Tinha um triângulo entre ela. Se eu pular aquela dinâmica do medo, eu chego numa triangulação do atual, triangulado com o anterior. Então existia uma triangulação entre eles, porque não foi bem resolvido. Então todos os términos que não são bem resolvidos, eles também te impactam. E aí quando você vai para o novo, você não consegue às vezes você está sentindo um monte de coisa lá, mas não é necessariamente por uma razão só sistêmica, né? Ou só ancestral, ou só de dar lugar. Às vezes o buraco é mais embaixo, né? Falei que o ser humano é complexo. Então, às vezes tem algo lá seu que você precisa dar uma olhada nesse relacionamento anterior. O que talvez está te prendendo nesse relacionamento anterior? Pode ser que aquele relacionamento anterior tinha coisas difíceis, mas às vezes um relacionamento que tinha coisas boas que nesse novo você não está encontrando e você inconscientemente quer repetir. Não é só coisa ruim. Às vezes você tinha um relacionamento na adolescência que era de uma forma que você quer repetir, que aquilo aconteça, mas era um outro momento. E hoje o seu relacionamento não tem a mesma dinâmica. Ou vocês tinham encontros, né? Sexualmente era bom, e aí esse novo talvez não esteja sendo, aí você se conecta com aquela experiência que você tinha anterior. Ou você ficou ali no campo ali da paixão, que dura um certo tempo, e depois quando você vai para o próximo, você avançou já há mais tempo, não está naquela paixão, você quer se conectar. São várias coisas que a gente pode aprender com isso. A gente pode olhar para isso e começar a fechar, né? Fechar um pouco, encerrar uns ciclos importantes. Mas para eu encerrar o ciclo, eu preciso olhar para ele, entender o que aquele relacionamento me traz, né? E me trouxe. E também começar a dar um espaço dentro de você naquele lugar. E hoje eu estava escutando um podcast falando, hoje ou ontem, nem sei mais, está passando tão rápido, falando, uma psicóloga, né? Falando sobre perdão, né? Que a gente fica numa questão de perdão. Não, porque eu tenho que perdoar, né? Perdoar. Ela estava falando de pai e mãe, né? Perdoar. E ela fala, e o Bert Hellinger também fala isso, eu concordo, né? O lugar do perdão, será que é o perdão ou a aceitação? Às vezes a gente tem que só aceitar que a nossa realidade foi daquela maneira, né? Que aí entra nessa primeira carta que a gente tirou no início, né? Olhar sem julgamento. Esse é o nosso caminho de evolução. Começar a chegar para olhar para a nossa história e sair do julgamento. Porque quando eu entro no julgamento, eu já entro na energia e vou para a história e começo a me prender.
Quando eu consigo olhar para isso e falar, putz, foi assim, eu também sou responsável por isso. Não existe essa coisa assim, eu fui traído, por isso que ele... Né? Porque geralmente a gente vê o oposto, né? Eu fui traído, por isso ele não presta, ou ela não presta. Tá, mas aí eu vou ficar nisso? Então se eu fico nisso, só colocando a culpa no outro, eu entro no inocente, que geralmente o inocente está na criança, e o outro é culpado 100%, não existe isso, né? Cada um é responsável pela parte que lhe cabe. Mas o relacionamento foi super abusivo, tem alguma parte ali que você precisou aprender através desse relacionamento. Em algum lugar você se conectou com ele. Claro que são casos e casos, por isso que a gente tem que olhar um pouco mais no campo, entender a profundidade disso, da onde que vem, por que eu me conectei com aquela pessoa tão desafiadora, para não falar outro nome. Por que eu atraí uma repetição de traição? Por que eu atraí um relacionamento onde eu estava muito abaixo e a pessoa muito em cima me tratando muito mal? Né, nesses abusos, eu tenho que entrar também para entender a minha responsabilidade. Quando eu começo a entender a responsabilidade que eu tive e que provavelmente veio daquela página que eu abri, que é da mágoa que a gente ainda carrega dos pais e a gente não olhou para ela e não conseguiu ressignificar o pai, que foi também no atendimento de ontem, né? Que me veio uma frase no campo para a pessoa que era assim: agora eu me permito parar de olhar de uma forma idealizada para você, para o pai nesse caso. Que a idealização vem da criança, né? Ela espera algo ali e os pais são imperfeitos, né? E aí quando eu começo a exercitar esse lugar de... Eu não preciso perdoar, eu preciso aceitar e às vezes eu preciso me afastar. E até de relacionamentos anteriores, né? Falar assim, foi um movimento importante, eu me afastei. Ou veio dessa forma, que nem dessa cliente, né? Aconteceu a traição, mas ela ficar o tempo inteiro só nessa culpa, porque traiu, ela não vai sair do lugar, o relacionamento atual dela não vai melhorar. Porque ela vai ficar na culpa, entende? Mas eu traí, mas por quê? O que aconteceu antes também, né? Se eu cheguei nesse lugar, tem uma história. A gente tem uma amplitude, né, muito grande, então olhar sem julgamento é o ideal para nós. Mas é um processo evolutivo, né, a gente olhar sem julgamento para as coisas. Como eu falei, né, eu ia para um caminho, fui para outro. Deixa eu só ver se tem alguma coisa importante que eu tinha anotado antes. Eu acho que eu acabei falando e eu acho que é isso mesmo que a gente tem que falar. Na dinâmica... Na semana passada eu falei do termômetro, né? Uma das formas da gente entender é fazer um termômetro, que eu falo que é o termômetro amoroso, para a gente dar uma olhada como que estão essas dinâmicas no seu inconsciente, né? Nesse campo de informação. Como que está a energia do relacionamento afetivo, como que estão os relacionamentos anteriores, como que está a família. A gente entende e é um ponto de partida para a gente ver qual o caminho para a gente seguir. Né? Algumas pessoas que estão aqui já fizeram. É bem interessante para a gente ter um norte. O diagnóstico, né, que é esse termômetro, eu faço de uma forma gratuita, que é 1 hora no Zoom. Quem tiver interesse me procura, me manda uma mensagem que a gente faz o diagnóstico. Já dá uma abertura na nossa cabeça para a gente saber que caminho a gente tem que seguir. A partir daí a gente trabalha na mentoria. E cada vez que a gente faz um trabalho sistêmico, né, uma constelação, uma mentoria, a gente vai indo para uma camada, depois a gente vai indo para uma outra camada, a gente começa a acessar coisas que a gente nem lembrava, né? E é muito interessante. Atendi uma cliente a semana passada, e aí a gente tinha ido num ponto da avó dela, uma dinâmica familiar do feminino muito forte, né? E aí ela, minha avó foi adotada e ela nunca, não lembrou naquele momento que a gente estava no campo. Então, às vezes vem uma informação que, aliás, fez toda a diferença no processo. Então, a gente entendeu muitas coisas que foram se repetindo ali. Então, vem muita informação, mas vem o que você está preparado. Eu já tinha atendido ela não tinha vindo, nem falou que a avó era adotada. E isso fez toda a diferença no processo dela. Então, isso é bem legal da gente olhar. Mas vamos fazer a dinâmica do campo? Qual que é o convite para a gente fazer essa dinâmica do campo? Eu vou ir me conectando aqui. Se quiser convidar alguém para fazer a dinâmica, vai ser legal. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para esses relacionamentos anteriores. Vou pensar como que a gente vai colocar aqui no campo, tá? Mas vai se conectando com um ou mais de um. Pensa aí na sua cabeça, se você tivesse um papel, uma caneta, anota. Quando você pensa nesse relacionamento anterior, né, nesse relacionamento talvez tenha sido traumático, ou talvez que tenha sido muito bom e aquele relacionamento terminou, e talvez você não tenha digerido muito bem,
coisas assim. Vai se conectando com a sensação que esse relacionamento, ou mais de um, te causou, tá? E hoje você não tá mais nesse relacionamento, tá? Esse é o primeiro convite enquanto eu vou me ajeitando aqui. E a gente vai acessar isso, né, esse campo hoje. Eu conto com a ajuda de vocês para vocês irem me falando as sensações. Aqui a gente está em casa, então pode falar sem julgamentos, né, como a gente falou aqui, para que a gente faça um processo rico, né? E a gente consegue fazer isso a qualquer momento, esse exercício do campo. Isso é muito legal. Então eu convido vocês a fazerem isso. Mas já vai conectando aqui, eu só vou abrir uma música e vou colocar o campo aqui. Mas já vai se conectando com esses relacionamentos anteriores, um ou mais de um, tá? Quantos vierem aqui e já vai pensando na sensação. Às vezes pode dar um incômodo, uma tristeza, não dá nada, mas se conecta com algum. Mesmo falar, Luiz, não tive nenhum relacionamento traumático, mas quanto mais você fecha o ciclo, melhor você vai viver o seu momento atual. Seja o seu momento sozinha, no sentido de se reencontrar na vida amorosa, você com você, ou seja, para você viver uma relação que você já está vivendo. E, então, de toda forma, é importante. Então, enquanto eu vou colocando aqui o campo, eu convido a você ir fechando os seus olhos, fazendo uma respiração profunda. Vai fechando os seus olhos, respirando. A gente vai fazer primeiro essa meditação rápida inicial e depois a gente abre aqui o campo. Então vamos fazer uma respiração. Vai abrindo espaço aí dentro de você para que você possa acessar as informações do seu inconsciente, as informações necessárias. Vai entrando em contato lá no início da adolescência, quando você começou aí a vivenciar os seus relacionamentos, sua vida amorosa. Vai pensando na sensação, nessas experiências, como você se via naquela época, o que você ouvia sobre você. E vai acessando aí os seus primeiros relacionamentos, talvez um primeiro amor, um primeiro namoro, um casamento, um noivado, um relacionamento mais longo ou o tempo que ele foi. E você vai olhar para isso como se você estivesse de fora. Talvez venha alguém que você nem lembrava mais, mas vai acessando aí todas essas pessoas que em algum momento aí passaram na sua vida amorosa. Isso. Vai sentindo também a energia dos seus ancestrais, do seu pai, da sua mãe. Mesmo que você não tenha conhecido algum deles, você vai se permitindo sentir essa energia, como se todos estivessem aí atrás de você, te dando um apoio, te dando uma força. E com essa energia dos seus relacionamentos, da sua história e dos seus ancestrais, a gente vai abrindo aqui o campo e devagar vai abrindo os seus olhos. A gente fez uma meditação rápida. Vai voltando aí devagar. Aproveita para pensar nessa pessoa. Enquanto eu vou me ajeitando aqui, tá? Então vamos ver como que a gente vai colocar. Eu vou colocar. Hoje a gente fez, a semana passada, a gente colocou 4 elementos
Hoje a gente vai colocar 3, tá? Não, tá vindo 4. Vamos colocar 4. Eu quero que alguém de vocês aí, por favor, me fala um número que tem que entrar primeiro, tá? De 1 a 4. Quem que tem que entrar primeiro? Alguém escreve aí. O primeiro que escreveu um número... Ah, Luiz, o 2, 1, 3, o 4. E aí eu vou colocar. Se ninguém falar, eu escolho aqui. E aí eu vou escolhendo os elementos também. Ó, Ju, 3. Então vamos nessa ordem. Vai entrar primeiro 3. A Carla falou 4. Depois. Então o segundo 4. Já podem falar se entra 1 e 2. A gente vai colocar nessa ordem que tá falando aqui. Primeiro 3. Depois o 1. Então vai sobrar o 2 como último, tá? Interessante. Bom, então vamos começar pelo 3. Essa pedra aqui. Vou colocar aqui no meio, tá? Aqui eu acho que dá pra enxergar melhor. É como se você estivesse olhando pra ela de frente. Aí você vai me falar o que você sente. Agora eu vou baixar aqui a música. Tava aqui na música bem doido, né? E não tinha baixado. Agora a gente olha aqui para essa pedra, respira. E você vai olhar para essa primeira pedra, que é o número 3, e você vai falar, e pode ser mais de uma pessoa, vocês vão me falar o que vocês sentem quando olha para ela nessa posição aqui mesmo, tá? Eu vou anotando aqui. O que vier. Lembra, né? Não tem julgamento, não tem certo ou errado, a sensação. Então vem alguma emoção ou alguma frase, alguma coisa assim. Se conecta com essa pedra. Ó, então veio agonia, peso, ó, um pouco de peso, pena, lamentação. Lamentação, um pouco de tristeza, talvez, né? Tá certo. Mais alguém? Não. Então a gente vai colocar... Eu vou colocar essa pedra aqui, ó. Não sei em que parte vocês vão identificar, mas ela tá à esquerda. Pra mim, ela tá à esquerda do... Porque às vezes vira, né, o Instagram, quando a pessoa enxergar. Mas o importante é que ela tá à esquerda disso aqui, tá? Então, essa posição que eu quero que vocês observem, essa pedra transparente junto com essa pedra, à esquerda da pedra número 3. E aí vocês me falam o que vem. Que é aqui a número 4, tá? Apoio. Forte. Ficou melhor. Saiu a tristeza, um olhar. Saiu a tristeza. Tá. Vê se vem mais alguém. Ah, vou... Lado a lado... Não, eu ia colocar uma frente a frente, mas não vai precisar. Que já deu pra entender. Agora é o número 1. O número 1 vai ser essa pedra aqui. O número 1 é essa, você se conecta a essa pedra um pouquinho mais clara. Ela tá olhando para esses aqui, tá? Vou virar assim, ó.
É que eu já comecei aqui. Jaqueline, me fala depois qual que retrospectiva você tá. É que a forma que eu tô colocando aqui, ninguém sabe o que é por enquanto. Eu pedi para irem colocando, a gente vai colocar 4 elementos para ir colocando na ordem que veio aqui. Então, o pessoal pediu que veio primeiro para entrar o 4, são 4. Então, primeiro entrou o 4, que é essa daqui. Perdão, primeiro entrou o 3, que é essa daqui. Depois entrou o 4, e aí eu fui pedindo pro pessoal falar o que sentia. E aí depois o pessoal pediu para entrar o 1, tá? E agora esse 1 tá olhando para essas duas pedras aqui. Por enquanto ninguém sabe o que é, tá? E aí, olhando para essa pedra aqui verde mais clara, olhando para essas duas, eu quero que vocês me falem o que vocês sentem quando essa pedra tá olhando para as duas aqui. Eu vou anotar. Ficou claro? Já que se não ficou, depois você me pergunta que eu te falo. A sensação dessa pedra é que ela está olhando, tirando conclusões. Conclusões, né, dessa situação, acolhimento. Validação. Orientação. Ô, Jaque, você conseguiu conectar? Sensação que tá longe. Porque assim, cada um sente uma sensação, né? Sensação que está longe. Aceitação. Tá. Vou deixar nessa posição mesmo. Eu só quero ver quem que vai ser o número 2, que eu tô em dúvida. Já sei. Isso aqui vai ser o número 2, tá? O número 2, ele vai entrar no meio aqui, tá? Vocês vão olhar para ele. Esse verde vai olhar para ele aqui, nesse meio. Como tá um pouquinho distante, vê se dá para enxergar. Acho que eu tenho que vir mais para cá, né? Tá, essa aqui, o número 3, depois junto com o número 4, e vai essa daqui o número 2. E o verde, mais clarinho aqui, tá olhando para essa pedra azul. Me fala aqui que vem. E eu vou colocar um movimento assim, ó. Um pouco mais para trás dessas, tá? Para ele enxergar mais essa daqui do que as outras. Equilíbrio. Apoio. Confiança. Tá. Interessante. Vou mais perto. Vou tirar essas daqui um pouquinho de cena. E eu quero que vocês olhem só para a pedra azul. Isso é essa energia da pedra azul só. Pelo que eu entendi aqui, essa verde, quando ela olha para essas pedras, cada uma no seu lugar, ela tem esse lugar assim de compreensão, de apoio, de validar. Agora eu quero a energia só dessa pedra azul, tá? Ver o que vem. Ela por essência. Alguma coisa? Sozinha dá um conflito, né? A pedra azul pode ajudar a solucionar alguma coisa. A falta de confiança. Integralidade.
Mas aí quando volta para aquela posição, ela um pouquinho mais na frente, as outras aqui atrás. E a verde clara olhando para ela e volta para aquela... Vou mais para cá. Volta para aquela sensação... Opa! Ela sozinha causa agonia, né? Precisa desse verde, pelo que eu estou entendendo, vocês estão me falando, precisa desse verde para olhar, para começar a dar uma... Tem uma questão de alguma coisa para ser solucionada, para dar esse equilíbrio, confiança. Tá. Interessante. Olhando geral, tudo bem? Eu vou deixar exatamente nessa posição. Às vezes demora um pouquinho os comentários, mas é isso. Eu acho que eu entendi essa forma. As pedras de trás, para mim, geram uma tensão. Reprime um pouco, né? Tá. Não parece que tem conexão entre elas, para Carla. Para cada uma tem... Porque elas, cada uma é uma coisa aqui, né? Mas eu acho que tá bom até aqui onde a gente tá indo. Nessa posição significa que algo precisa ser solucionado. Essa daqui tá na esquerda dessa, né? Tá. E que o verde precisa olhar para elas. Isso eu entendi, meio que parece, geral. Vou virar aqui olhando para elas. O verde aqui, vou dar uma volta. A azul é causadora de conflito entre as outras. Aham. Verdade. A azul tá. Falta união. Tá um pouquinho solta aqui. Eu acho que aí eu vou revelar o que é e a gente vai depois integrando dentro da gente o que pode ser isso, tá? Porque para cada um acaba representando uma coisa, mas algumas coisas estão bem parecidas, né? Porque é o campo falando junto. Vamos lá. O que veio primeiro para vocês ali como grupo para entrar? Então a primeira foi a número 3, que é essa daqui. Quando ela entrou, deu uma certa agonia, um peso, né? Um pouco de peso, uma tristeza, lamentação. Ela sozinha deu essa agonia aqui. Então, para alguns, quando olha para isso, é o relacionamento amoroso, tá? Relacionamento afetivo para você. Então, gera isso. Quando entrou essa daqui, que é a transparente, aí foi a número 3 que entrou, né? Ou a número 4 que entrou, logo em seguida. Aí já deu essa coisa de começou a apoiar, né? Como se estivesse apoiando esse daqui para ficar menos pesado, né? Saiu essa tristeza, essa lamentação, ficou melhor. Essa daqui é um apoio para essa. Essa daqui é a família, tá? Ou a família. Claro, a gente não está fazendo uma constelação completa, a gente está falando do sistema familiar. Então tem algo da família dando um suporte para o relacionamento afetivo. Quando eu olho para ele sozinho, vou encarar isso aqui, tá vindo nesse peso para cada um de vocês, né? Nesse peso, alguns tristeza. A família tá dando um apoio. Então, assim, isso é interessante porque não necessariamente precisa ser uma coisa ruim. A família também pode dar um apoio positivo. Então eu posso me conectar com coisas boas. Eu posso incluir aquelas pessoas que não tiveram direito a ter um relacionamento mais leve, que tinham relacionamentos mais conflituosos. Quando eu coloco isso aqui, ela começa juntinha, né? Claro que depois eu pus essa daqui. Mas quando a gente coloca ela aqui, ó, juntinha, fica bom. E aí dá um apoio para o relacionamento afetivo. Depois eu coloquei a verde, né? Que é essa daqui olhando para todo mundo, para essas duas primeiro. Aí ela estava tirando conclusões, para algum foi um acolhimento, validação para o relacionamento junto com a família. Para algumas pessoas estava um pouco longe ainda essa questão de validação, aceitação, né? Para a questão de relacionamento e família. Mas para uma boa parte estava ajudando aqui, estava tendo uma boa conexão. Esse daqui é você. Então,
você é essa pedra verde, tá? Então, quando você entra, você consegue ter uma compreensão do que precisa ser feito em relação a esse peso para os relacionamentos e o que da sua família precisa ser extraído de bom para que comece a ter um apoio, um equilíbrio, uma validação até, tá? E depois veio esse aqui, né? Esse aqui, sozinho. Quando tá junto o verde olhando para ele, é bom, né? Que dá esse equilíbrio, dá uma confiança, né? Um apoio. Eu consigo olhar para ele. Então você consegue olhar para esse de azul aqui, essa pedra azul. Você traz isso para a pedra azul. Quando a gente tira tudo, olha só para ela, aí começa a gerar algumas coisas, um certo conflito vem na cabeça, precisa solucionar alguma coisa, dá uma falta de confiança, né? Para alguns veio coisas positivas, pode vir qualquer coisa. Esse daqui são os relacionamentos anteriores. Então eu pedi para acessar algum, pode ser um ou mais de um, que você teve. Esse aqui são os relacionamentos anteriores. Quando eles têm, ficou assim um pouco, eu deixei aqui, ó. Acho que até essa posição fica melhor, aqui tá um pouquinho longe. Quando ele vem aqui na frente com esse apoio da família, junto com a família, relacionamento, e ele vem aqui, eu tenho mais força para olhar, porque eu já estou resolvendo uma questão familiar e esse relacionamento fica menos conflituoso quando eu estou olhando para ele. Então vocês que estão acessando isso, tá trazendo recurso, você está trazendo recurso hoje para poder olhar para esse relacionamento anterior de uma forma melhor, mais equilibrada. Sozinho, às vezes, pode acessar algo que talvez não seja ainda tão bom, tá? E aí só ele fica um pouco mais difícil de olhar. Então eu preciso integrar tudo isso. Você vê que estava um pouquinho distante quando a gente colocou. Precisa ser integrado a família, né? O relacionamento primeiro, junto com a família. Fiz um joinha, deu. Então família e relacionamento precisa integrar, para depois eu começar a olhar para os relacionamentos anteriores e trazer esse equilíbrio, né? Trazer isso que eu, adulto, posso olhar para os relacionamentos, tá? Essa foi a dinâmica do campo aqui para a gente pensar um pouquinho nos relacionamentos anteriores e relacionamento afetivo. O que vocês acharam? Como foi aí para vocês? Me conta. Fez sentido? Ficou alguma dúvida? E agradeço em quem ficou até aqui, né? Acabou passando um pouquinho por conta aí do campo, né? Não tem jeito, tem muita informação, é muito profundo, né? A Fabi falou que fez muito sentido, adorou, fez sentido, né? Essa integração. Ainda tem uns pezinhos. Eu quis colocar tudo pedra para a gente não colocar representantes diferentes, para a gente não mentalizar. Então pedra é tudo igual e aí vem o que é. Ó, já que minha família, as mulheres têm muitos relacionamentos frustrados, traições e abandonos. Ó, aqui, a família junto com o relacionamento. A Thalita sentiu bastante coisa que faz sentido, porque eu conheço bem. A Thalita já fez mentoria comigo, eu entendi bastante coisa aqui. A Ju também fez bastante sentido. Muito bom. Então, vamos só fechar aqui o campo rapidamente, tá? Então, vocês aproveitem essa energia. Vai sentindo também, às vezes vem algum insight, sonho também, presta atenção nos seus sonhos hoje, amanhã. Então vamos fechando aqui o campo, né? Essa experiência que a gente teve, esse movimento sistêmico, vai integrando tudo isso, essas informações, agradecendo aí a sua experiência, a sua contribuição, agradecendo também os seus ancestrais por ajudarem a gente aqui nesse processo, a todo esse campo de informações que a gente acessou. A gente vai fechando aqui o campo, dando essa respiração, integrando tudo isso e devagar vai abrindo os seus olhos. Vou tirando o campo, a gente encerrou ele aqui. Então, quero agradecer quem conseguiu ficar até aqui, eu sei que o tempo não é fácil. Eu vou salvar essa live aqui no Instagram e também no YouTube. Convida aí alguma amiga, algum parente aí que está precisando dar uma fechada de ciclo para ele fazer esse exercício, ela fazer esse exercício. Acho que faz bastante sentido, já dar uma acessada e umas informações necessárias, tá? Eu agradeço aí muito a presença de vocês. Boa noite, bom descanso. Beijo.